A chuva caía fina sobre a cidade, desenhando rastros tristes nos vidros altos da mansão Monteiro. Lá dentro, o silêncio era tão denso que parecia pesar no ar. O som distante dos trovões misturava-se ao tic-tac do relógio antigo da sala, marcando lentamente as horas que insistiam em não passar. Ricardo Monteiro, um homem de 62 anos, de cabelos grisalhos e olhar cansado, estava sentado em sua poltrona de couro, envolto por cobertores. O rosto, outrora firme e cheio de autoridade, agora mostrava as marcas profundas da doença e do tempo. O corpo já não obedecia como antes. O coração, enfraquecido, batia de forma irregular, lembrando-lhe todos os dias que a morte o rondava. Ele fora um dos empresários mais influentes do país, dono de empresas, investimentos, propriedades e de um império construído à base de ambição e decisões duras. Por décadas, fora temido e respeitado. Mas naquele momento, diante do vazio da casa imensa e fria, Ricardo percebia o quanto o poder e o dinheiro haviam se tornado inúteis. Não havia risos, nem passos, nem vozes familiares. Nenhum dos seus 3 filhos o visitava. Todos estavam ocupados demais com suas próprias vidas, viagens e negócios. O pai, que antes controlava tudo e todos, agora era apenas uma sombra esquecida, um nome que ainda sustentava heranças futuras, mas que já não despertava afeto. A cada dia, Ricardo esperava uma ligação, uma visita, qualquer sinal de carinho. Mas o telefone permanecia em silêncio. A governanta, Dona Lúcia, era a única que ainda permanecia ao seu lado, preparando seus remédios, trazendo-lhe o chá e tentando, em vão, preencher o vazio. "O senhor precisa comer um pouco, seu Ricardo", disse ela, aproximando-se com uma bandeja. "Faz dias que não se alimenta direito." Ele suspirou, sem olhar para ela. "Para quê, Lúcia? Para continuar vivendo mais um dia igual a ontem?" A mulher, acostumada à rigidez do patrão, sentiu um aperto no peito. Ele sempre fora orgulhoso, distante, mas agora era apenas um homem quebrado, preso ao passado e às próprias escolhas. "O senhor precisa ter fé, ainda tem muita vida pela frente." Ricardo soltou uma risada curta e sem alegria. "Fé? A fé foi embora junto com meus filhos, Lúcia. Eles não ligam, não aparecem. Sabe o que é pior?" Ele olhou fixamente para o nada. "Eu mesmo ensinei eles a serem assim, frios, iguais a mim." Ela não respondeu, apenas recolheu a bandeja, respeitando o silêncio dele. A chuva do lado de fora aumentou, e um trovão distante iluminou brevemente o corredor escuro. Ricardo fechou os olhos, tentando recordar a última vez que alguém o abraçara. Não lembrava. Fazia anos. Talvez desde que sua esposa falecera. Desde então, o toque humano desaparecera de sua vida. Naquela tarde, porém, algo mudaria. Do lado de fora, na calçada molhada, uma menina de cerca de 9 anos caminhava sob a chuva fina, segurando um maço de flores murchas. O vestido simples e desbotado grudava em seu corpo, e os pés descalços pisavam em poças d'água sem hesitar. Chamava-se Lia e vivia de vender flores nas esquinas. Seu rosto, mesmo sujo e cansado, carregava uma doçura que nem a miséria conseguira apagar. Ela se aproximou dos grandes portões da mansão. As janelas acesas chamaram sua atenção. Não por curiosidade, mas por esperança. Talvez ali dentro houvesse alguém disposto a comprar uma flor, talvez alguém bondoso o suficiente para dar-lhe um pão. Empurrou o portão de ferro, que rangeu alto. A coragem e o medo se misturavam dentro dela. Caminhou até a porta e bateu com delicadeza. Nenhuma resposta. Tentou de novo, um pouco mais forte. Depois de alguns segundos, ouviu passos lentos vindos do interior. A porta se abriu parcialmente, revelando o rosto cansado de Ricardo. Ele franziu o senho, surpreso ao ver uma criança ali. "O que você quer?"
Perguntou com voz rouca e fria. Lia engoliu seco. As mãos tremiam, mas ela levantou o pequeno buquê improvisado. Quer comprar uma flor, moço? É baratinha. Ricardo a observou por um momento. Aquele olhar inocente, mesmo encharcado de chuva, carregava algo que ele não via há muito tempo. Pureza. Ele balançou a cabeça. Não preciso de flores. A menina abaixou o olhar. Tudo bem, moço. Desculpa incomodar. Ela se virou para ir embora, mas antes de dar o segundo passo, ouviu a voz dele novamente. Espere. Ricardo hesitou. Algo dentro dele, uma voz que há muito se calara, o fez chamá-la de volta. Você está molhada. Entre, pelo menos por um momento. Lia o olhou, desconfiada, mas o tom de voz dele era diferente. Não era uma ordem, era quase um pedido. Ela entrou timidamente, deixando pequenas pegadas molhadas pelo piso de mármore. Dona Lúcia, surpresa, apareceu na sala. Quem é essa menina, seu Ricardo? Uma visitante, respondeu ele, sem explicar. Traga uma toalha. Enquanto ela saía, Ricardo observava a menina curiosamente à vontade, mesmo em meio ao luxo que contrastava com sua simplicidade. Lia olhava em volta, admirando os quadros, o tapete, os móveis. Tudo parecia pertencer a outro mundo. Como é o seu nome? Perguntou ele. Lia, respondeu ela, com um pequeno sorriso. E o do senhor? Ricardo. Bonito, disse a menina inocente. Meu avô também chamava Ricardo. Ele dizia que quem tem esse nome tem o coração grande. Ricardo sentiu algo apertar dentro do peito. Coração grande. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo assim para ele. Dona Lúcia voltou com a toalha, entregando-a à menina. Lia se secou como pôde, e ele a observou em silêncio. Havia algo em sua presença que trazia vida àquela casa morta. Você sempre vende flores na rua? Perguntou ele. Sim, moço. Eu e minha mãe vendíamos juntas, mas ela ficou doente e... Lia parou, olhando para o chão. Agora vendo sozinha. Ricardo engoliu seco. Sentiu o espelho da própria dor refletido ali. A doença, a solidão, a ausência. Quantos anos você tem? 9. E mora onde? Onde der, moço. Às vezes na casa de uma vizinha, às vezes na rua mesmo. A simplicidade com que ela falava sobre isso o chocou. Ele, que passara a vida cercado de conforto, não conseguia imaginar o que era viver sem teto, sem segurança, sem ninguém. Por um momento, ficaram em silêncio. O som da chuva continuava, mas ali dentro, algo novo pairava no ar. Humanidade. Lia o olhou com doçura e disse sem medo. O senhor parece triste. Ricardo tentou sorrir, mas não conseguiu. Acho que estou mesmo. Sabe o que a mamãe dizia quando eu ficava triste? Perguntou ela, ajeitando o vestido. Que um abraço faz o coração doer menos. Ele ficou imóvel. Um abraço, tão simples, tão distante. Lia o encarou com aquele olhar que só as crianças têm. Puro, sem julgamento. O senhor quer um abraço, moço? Ricardo sentiu um nó na garganta. Fazia tantos anos que ninguém lhe oferecia carinho. Ele hesitou por alguns segundos e então, quase sem perceber, assentiu com a cabeça. A menina se aproximou e o abraçou com delicadeza, envolvendo-o com os pequenos braços frios e molhados. O gesto, singelo e espontâneo, rompeu um muro que o tempo havia erguido. Ricardo fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu calor humano. Dona Lúcia, parada à porta, observava emocionada, sem dizer nada. Quando Lia se afastou, ele percebeu que algo havia mudado dentro de si. O coração, antes pesado e cansado, parecia um pouco mais leve. Obrigado, Lia, murmurou ele. Você não sabe o bem que me fez. Ela sorriu, inocente. Agora o senhor tem que prometer sorrir mais, tá? Porque quando a gente sorri, o coração sara mais rápido.
Ricardo soltou uma risada breve, sincera. Acho que posso tentar. Ela caminhou até a porta, pronta para voltar à rua. Antes de sair, olhou para trás e disse: Amanhã eu trago mais flores para o senhor, mas não para vender, para deixar a casa mais feliz. E saiu correndo sob a chuva. Ricardo ficou olhando pela janela até que a pequena figura sumisse na neblina. Pela primeira vez em meses, sentiu-se vivo. A solidão ainda estava ali, mas havia sido tocada por algo maior. A pureza de um gesto sincero. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou para o espelho e viu algo diferente refletido. O mesmo rosto cansado, os mesmos olhos tristes, mas havia também um leve brilho, o brilho da esperança. E pela primeira vez em anos, Ricardo Monteiro adormeceu com um sorriso no rosto. O sol ainda nem havia rompido completamente o horizonte quando Ricardo Monteiro acordou naquela manhã. A casa estava silenciosa como sempre, mas algo dentro dele parecia diferente. A lembrança do abraço da pequena Lia ainda o acompanhava, viva e calorosa, como se tivesse deixado uma marca invisível em seu peito. Sentado na cama, observou o quarto amplo e frio. O relógio de parede marcava 6:30. A chuva da noite anterior havia cessado, deixando o jardim coberto de pequenas gotas que refletiam o início tímido do dia. Ricardo inspirou fundo, tentando ignorar a dor leve no peito. Uma dor que nos últimos meses tornara-se parte dele. Dona Lúcia entrou silenciosamente levando o café da manhã. Dormiu bem, seu Ricardo? Ele assentiu, olhando pela janela. Dormi, melhor do que de costume. Que bom, disse ela sorrindo. Acho que a visita da menininha de ontem fez bem para o senhor. Ricardo desviou o olhar, tentando disfarçar um leve sorriso. Pode ser. Faz tempo que alguém não me fazia sentir humano. Lúcia pousou a bandeja sobre a mesa de cabeceira. O senhor vai deixá-la entrar de novo se ela vier? Não sei, respondeu ele pensativo. Talvez sim, mas no fundo, ele sabia que esperava por isso. Algo dentro dele ansiava por ver aquela menina de novo. Aquela pureza despretensiosa que havia rompido sua muralha de solidão. Na rua, Lia caminhava com passos apressados. O sol tímido secava as poças d'água e o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar. Em suas mãos pequenas, ela segurava uma flor colhida de um jardim abandonado, uma margarida que nascera entre rachaduras de concreto. Essa é pro moço doente, pensava, determinada. Ele precisa de flores de verdade hoje. Chegou à mansão Monteiro e hesitou diante do portão. O tamanho da casa ainda a assustava, mas a lembrança do olhar bondoso que o velho lhe dera ontem lhe deu coragem. Empurrou o portão e o som do ferro ecoou de novo pelo jardim. Dona Lúcia, que varria a entrada, logo a reconheceu. Ora, se não é a florzinha da chuva. Lia sorriu, tímida. O moço está em casa? Está sim, mas hoje ele não está muito bem. Teve uma noite difícil. O sorriso da menina se desfez. Ele está piorando? Acho que sim, disse a governanta com um suspiro. A saúde dele anda fraca demais. Lia olhou para a flor nas mãos e respondeu com firmeza. Então eu preciso ver ele. Dona Lúcia hesitou. Normalmente, não permitiria que ninguém subisse, mas havia algo naquela garotinha, a sinceridade, o jeito puro, que a fazia acreditar que a presença dela realmente ajudava o patrão. Tudo bem, mas prometa que não vai cansar ele, certo? Prometo, respondeu a menina animada. Subiu as escadas, o coração acelerado. Quando entrou no quarto, encontrou Ricardo sentado na poltrona, com um cobertor nos ombros, o olhar perdido na janela. Oi, moço, disse ela suavemente. Eu voltei. Ele se virou devagar, e ao vê-la, um brilho sincero surgiu em seus olhos cansados. Lia. Ela ergueu a flor. Trouxe uma para te deixar mais feliz.
Ricardo pegou a flor com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser tocado. Onde você a arranjou? Achei na rua. Ela nasceu sozinha, no meio do cimento. Igual o senhor, sabia? Ele sorriu de leve. Igual a mim? É, disse ela, se aproximando. Sozinha, mas bonita mesmo assim. Ricardo sentiu o nó na garganta apertar. Colocou a flor em um copo com água sobre a mesa ao lado. Obrigado, Lia. Ela o observou por um instante e depois perguntou. O senhor tomou seu remédio hoje? Ele arqueou as sobrancelhas. Remédio? Como você sabe disso? Minha mãe tomava também quando ficava fraca. Se ela não tomasse, piorava. A senhora que trabalha aqui me contou que o senhor estava meio doente. Ricardo respirou fundo, impressionado com a simplicidade direta daquela menina. Tomei, sim. Promete? Insistiu ela com o olhar sério. Prometo, respondeu, rindo. Você parece uma enfermeira. Lia sorriu. Posso cuidar do senhor um pouquinho, então? Cuidar de mim? É. Só até o senhor melhorar. A sinceridade nas palavras dela fez algo se mover dentro dele. Havia passado a vida inteira sendo cuidado por médicos, enfermeiros e secretários, todos pagos para estar ali. Mas aquela criança oferecia algo que dinheiro nenhum comprava: afeto genuíno. Acho que eu aceito sua ajuda, senhorita enfermeira, disse ele brincando. Lia riu, feliz. Então tá combinado. Ela correu até a janela e abriu as cortinas, deixando o sol entrar. O quarto, até então mergulhado em penumbra, se encheu de luz. Ricardo piscou surpreso. Muito melhor assim, disse ela. O sol ajuda o coração. Ele a observava com uma mistura de ternura e nostalgia. Lia parecia uma lembrança viva de tempos que ele havia esquecido, quando ainda acreditava em simplicidade, quando o mundo não girava apenas em torno de lucro, contratos e heranças. Os dias passaram e Lia começou a visitar Ricardo todas as tardes. Às vezes levava flores, outras vezes apenas histórias. Contava sobre os gatos da rua, as senhoras que lhe davam pão, e sobre um sonho recorrente que tinha. Um lar com paredes coloridas e cheiro de bolo. Ricardo ouvia tudo com atenção, como se cada palavra dela fosse um remédio mais forte que os que tomava. A presença da menina devolvia cor à sua rotina. O apetite voltava, as dores pareciam mais leves. Até Dona Lúcia percebia a diferença. Nunca vi o senhor tão animado, disse ela um dia. Essa menina é uma bênção. Ricardo concordou. Ela é o único raio de luz que entrou nessa casa em anos. Mas enquanto ele melhorava, algo dentro de Lia preocupava a governanta. Às vezes, a menina tossia, ficava pálida e escondia o cansaço com sorrisos. Está tudo bem, Florzinha? Perguntou Dona Lúcia certa tarde. Tá sim, só um pouquinho de frio. Mas Ricardo notou. Lia, você está se alimentando direito? Ela desviou o olhar. Mais ou menos. Às vezes não dá para comer muito. Mas tudo bem, eu tô acostumada. Ele sentiu uma pontada no peito. Não de doença, mas de culpa. Como um homem com tanto poderia permitir que uma criança tão boa passasse fome? Naquela noite, chamou Lúcia e deu uma ordem. Quero que prepare uma cesta com comida, cobertores e roupas novas. E quero que encontre um lugar seguro para ela dormir. O senhor vai ajudar a menina? Não vou ajudar, corrigiu ele. Vou cuidar. Na manhã seguinte, quando Lia chegou, encontrou uma mesa posta com frutas, pães e leite quente. Tudo isso é para o senhor? Perguntou surpresa. Ricardo sorriu. Não, é para você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Para mim? Você me deu um motivo para continuar, Lia. O mínimo que posso fazer é garantir que você esteja bem. Ela hesitou, emocionada. Ninguém nunca fez isso por mim. Então é hora de alguém fazer, respondeu ele. Lia correu e o abraçou, como fizera no primeiro dia. Mas agora o abraço era diferente,
mais forte, mais cheio de amor. Ricardo fechou os olhos e percebeu que algo havia mudado profundamente. A casa, antes fria, estava viva. Ele mesmo estava vivo, mas a vida, com suas ironias cruéis, ainda guardava provas. Naquela noite, quando Lia já havia ido embora, Ricardo sentiu novamente a dor no peito. Era mais intensa dessa vez. Apertou o local com a mão, respirando com dificuldade. Dona Lúcia correu até ele. Seu Ricardo, quer que eu chame o médico? Ele fez um gesto, tentando acalmá-la. Vai passar. Mas não passou. A dor aumentava, e junto dela, o medo. Em meio à confusão, uma lembrança veio. O sorriso de Lia, a flor nas mãos, a voz doce dizendo: um abraço faz o coração doer menos. Com esforço, ele alcançou a flor que ela havia deixado sobre a mesa. Segurou-a com força, como se aquele pequeno gesto pudesse afastar a morte. Na mesma noite, em outro canto da cidade, Lia acordou de repente, com o coração acelerado. Moço, sussurrou. Segura firme, tá? Eu tô rezando. Sem saber por que, ela começou a chorar. Enquanto a madrugada se arrastava, Ricardo resistia. Entre sonhos e lembranças, via o rosto da menina e, mesmo em meio à dor, sentiu paz. Sabia que a vida, de alguma forma, lhe dera uma segunda chance. Não de viver mais tempo, mas de viver com significado. E antes de adormecer, murmurou com voz fraca: Obrigado, Lia. Você me devolveu o coração. A noite havia sido longa e o amanhecer chegou lento, coberto por uma névoa espessa. Dentro da mansão Monteiro, o ar parecia mais pesado do que de costume. O relógio antigo marcava 6 horas, mas Ricardo ainda não havia conseguido dormir. Deitado, ele olhava para o teto, sentindo o peso da fraqueza no corpo. A dor no peito que o surpreendera na noite anterior havia diminuído, mas o cansaço continuava ali, como uma sombra persistente. No criado mudo, a pequena flor deixada por Lia permanecia viva, mesmo depois de dias. Ele a observava em silêncio, lembrando-se da menina e de sua pureza. Aquela simples margarida havia se tornado o símbolo de algo maior, um renascimento. Dona Lúcia entrou devagar, trazendo o café da manhã. Dormiu um pouco, seu Ricardo? Quase nada, respondeu com voz rouca. Passei a noite pensando. Pensando em quê? Naquela menina. Ele suspirou. E em tudo o que ela me fez perceber. Lúcia se aproximou, ajeitando o cobertor. Ela realmente mudou, senhor. Mudou, concordou ele. A presença dela me mostrou o que eu perdi tentando ser alguém importante. Passei a vida acumulando tudo, menos amor. Dona Lúcia sorriu, emocionada. Ainda dá tempo de mudar, seu Ricardo. Ele olhou para ela, com um leve brilho nos olhos. Talvez dê. Horas depois, Lia apareceu no portão, como fazia todos os dias. Trazia um pequeno saco com frutas e um pão velho, o que restara do café da manhã que uma senhora bondosa lhe dera. Dona Lúcia abriu o portão com um sorriso. Achei que você não viria hoje. Eu nunca falto quando alguém precisa de mim, respondeu a menina firme. Ela entrou apressada, subindo as escadas com familiaridade. Quando abriu a porta do quarto, viu Ricardo sentado na poltrona, enrolado no cobertor, com o olhar cansado, mas um sorriso discreto no rosto. Oi, moço, disse ela, alegre. Eu trouxe fruta para dividir com o senhor. Ricardo arqueou uma sobrancelha divertido. Fruta? Para mim? É banana. A senhora da esquina me deu 2 e eu guardei uma para o senhor. Ele riu baixo. Você é mesmo especial, sabia? Minha mãe dizia que compartilhar faz o coração crescer, respondeu Lia, entregando-lhe a fruta. Ricardo pegou-a com cuidado. Sua mãe era uma mulher muito sábia. O silêncio se fez por alguns segundos. Lia o observava tentando disfarçar a preocupação. Ele parecia mais pálido do que nos outros dias, e as mãos tremiam levemente.
O senhor está se sentindo mal? Perguntou com voz baixa. Só um pouco cansado. Quer que eu leia uma história para o senhor? Ele a olhou, surpreso. Você sabe ler? Um pouquinho só. Aprendi com a moça da venda quando ela tem tempo. Ricardo se ajeitou na poltrona. Então leia para mim. Lia tirou um pequeno livro amassado da sacola. As páginas estavam gastas, mas ela o abriu com cuidado, como quem segura um tesouro. Era um livro infantil sobre uma árvore e um menino que cresciam juntos. A voz dela era suave, com pausas incertas, tropeçando em algumas palavras, mas o som enchia o quarto com uma ternura que o homem há muito não sentia. Ricardo fechou os olhos e ouviu. Cada palavra parecia acalmar sua alma. Quando ela terminou, ele suspirou. Sabe, Lia, começou com voz embargada. Eu também tive um filho que gostava de ler. E deteve. Sim, quando ele era pequeno me pedia para contar histórias antes de dormir, mas eu nunca tinha tempo, sempre dizia, amanhã, filho. Só que o amanhã nunca veio. Lia o olhou, triste. E onde ele está agora? Trabalhando em outro país. Faz anos que não o vejo. Ele devia vir te visitar. Devia, respondeu Ricardo com amargura. Mas a culpa é minha. Eu ensinei meus filhos a valorizar tudo, menos o amor. Lia se aproximou e tocou a mão dele com delicadeza. O senhor pode ensinar de novo. Ele levantou os olhos, surpreso. Ensinar o quê? A amar. As palavras simples dela pareciam atravessar todas as defesas que ele ainda tinha. Ricardo sorriu, emocionado, e segurou a mão da menina de volta. Você fala como se tivesse 100 anos, sabia? Lia deu uma risadinha. É que eu escuto o coração das pessoas. E o que o meu coração diz? Ela o olhou com ternura. Que ele quer viver. Nos dias seguintes, Ricardo começou a melhorar aos poucos. Voltou a caminhar pelo jardim, apoiado em uma bengala. Lia o acompanhava, correndo entre as flores. O senhor já reparou como o vento fala? Disse ela um dia. É só fechar os olhos que a gente entende o que ele diz. E o que ele está dizendo agora? Perguntou Ricardo curioso. Que o senhor não está mais sozinho. Ele sorriu. Acho que o vento tem razão. Lúcia observava de longe, com lágrimas nos olhos. Era bonito ver como aquela criança, com tão pouco, conseguia curar feridas que nenhum médico havia curado. Mas o destino, impiedoso como sempre, guardava suas voltas. Certa tarde, Lia não apareceu. Ricardo esperou até o pôr do sol, olhando para o portão, o coração apertado. A cada minuto que passava, a preocupação crescia. Ela nunca se atrasa, murmurou. Nunca. No dia seguinte, o portão continuava fechado. Nenhum sinal da menina. Dona Lúcia tentou acalmá-lo. Talvez esteja doente ou sem transporte. Ou pior, disse ele angustiado. Essa cidade não é segura para uma criança sozinha. Ele passou o dia andando de um lado para o outro, nervoso. Aquela ausência o consumia mais do que qualquer dor física. À noite quase não dormiu. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Lúcia, prepare o carro, eu vou procurá-la. O senhor não está forte o bastante para sair, protestou ela. Mais fraco eu fico se não fizer nada. Com esforço, Ricardo saiu pela primeira vez em meses. Ajudado pela bengala, caminhava devagar, com o motorista seguindo de perto. A chuva fina voltara, como um eco do dia em que conhecera Lia. Procurou por horas. Passou pelas ruas, onde ela vendia flores, pelas esquinas, pelos mercados. Perguntava às pessoas, mostrava uma foto improvisada que Dona Lúcia tirara dela com o celular. Viu essa menina? Pequena, cabelo castanho, sorriso bonito? Alguns balançavam a cabeça. Outros diziam tê-la visto dias atrás, tossindo muito perto de uma praça. Ricardo sentiu o coração apertar. Me leve até lá, ordenou. Ao chegar, viu um grupo de pessoas reunidas sob uma marquise.
e lá estava ela, encolhida, abraçada a um cobertor fino, dormindo no chão frio. "Lia!" chamou ele, a voz tremendo. A menina abriu os olhos, confusa. Quando o reconheceu, tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. "Moço", murmurou fraca. "Eu tentei vir, mas fiquei tonta." Ricardo ajoelhou-se ao lado dela, ignorando a dor nas próprias pernas. "Meu Deus, Lia!" Ele a abraçou, sentindo o corpo pequeno e febril. "Você está queimando em febre." Ela tentou sorrir. "Eu não queria te preocupar." "Shh, não fale, eu vou te levar para casa." Com a ajuda do motorista, ele a carregou até o carro, segurando-a firme, como quem carrega um tesouro. De volta à mansão, médicos foram chamados. Lia foi colocada em um quarto aquecido, coberta com lençóis limpos. Ricardo não saía de perto dela. O médico, após examiná-la, suspirou. "Está muito debilitada, pneumonia avançada. Mas ainda há esperança, se cuidarmos bem." Ricardo fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. "Faça tudo o que for preciso." Lúcia colocou uma mão em seu ombro. "Ela vai ficar bem." Ele assentiu, mas no fundo o medo o consumia. Durante a noite, ficou sentado ao lado da cama, observando o pequeno corpo frágil respirar com dificuldade. Em suas mãos, a menina ainda segurava a flor que ele lhe dera. Ricardo sussurrou com a voz embargada. "Agora é a minha vez de cuidar de você, Lia. Eu prometo." Dias se passaram. A febre persistia, mas Lia lutava. Mesmo fraca, às vezes abria os olhos e dizia com voz quase inaudível: "Moço, o senhor está aqui ainda? Tome a florzinha." "Não vou a lugar nenhum." "Então, o coração do senhor está doendo menos?" Ricardo sorriu, segurando a mão dela. "Tá, porque agora ele tem um motivo para bater." Ela tentou sorrir e fechou os olhos de novo, voltando ao sono leve dos que lutam para sobreviver. Ricardo ficou ali, imóvel, até o amanhecer. Do lado de fora, o sol começava a nascer, e pela janela, os primeiros raios de luz tocaram o rosto de Lia. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que aquele quarto não estava mais cheio de dor, estava cheio de esperança. E foi ali, naquele silêncio iluminado, que ele percebeu a verdade. A menina pobre não o havia apenas ajudado a viver mais alguns dias. Ela o havia ensinado a amar. E quando o coração aprende a amar, nem mesmo a morte tem pressa de chegar. O inverno chegou silencioso naquela parte da cidade, trazendo consigo um frio cortante que parecia atravessar paredes, janelas e corações. Dentro da mansão Monteiro, o calor da lareira já não era suficiente para afastar a sensação de vazio que pairava no ar. O som do vento batendo nas vidraças ecoava pelos corredores largos, lembrando o tempo que passava, impiedoso e indiferente. Ricardo Monteiro estava deitado, pálido, respirando com dificuldade. O tratamento já não surtia tanto efeito, e os médicos, discretos, preferiam não dizer o que o próprio corpo dele já gritava em silêncio. O fim estava próximo. Mesmo assim, em meio à dor e à fragilidade, um único pensamento o mantinha desperto. Lia, a menina que aparecia todos os dias com aquele sorriso pequeno e o coração grande. Naquela manhã, a governanta se aproximou do quarto com passos leves. "Senhor Ricardo", disse baixinho, "aquela garotinha está aqui outra vez." Ele abriu os olhos, cansados, mas atentos. Um brilho tênue percorreu seu olhar. "Mande entrar", murmurou com esforço, tentando ajeitar o cobertor. Instantes depois, Lia entrou, segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Estavam meio amassadas, talvez colhidas no caminho, mas traziam a simplicidade e o perfume da vida. "Bom dia, moço", disse ela, com a voz alegre, tentando esconder a preocupação. "Trouxe flores de novo. São as últimas do jardim da dona Cida." Ricardo sorriu, mas a respiração entrecortada denunciava o cansaço.
Você sempre traz cor, mesmo quando tudo está cinza, disse ele com a voz rouca. Lia se aproximou e colocou as flores em um vaso ao lado da cama. Olhou para ele com os olhos marejados. O senhor está pior, não é? Ricardo hesitou. Não queria preocupá-la, mas também não queria mentir. Um pouco. Às vezes, o corpo cansa antes da alma, mas ver você aqui me faz esquecer a dor. Ela segurou sua mão, pequena e quente. O senhor não pode desistir. Deus ainda tem coisas para fazer com o senhor, afirmou com convicção infantil, mas cheia de fé. O milionário riu de leve, emocionado. Havia aprendido a não discutir com a esperança dela. Lia era a única pessoa que falava com ele sem medo, sem interesse. Durante dias, ela permaneceu visitando-o, lendo pequenos trechos da Bíblia que havia ganhado da vizinha, contando histórias engraçadas do bairro e até ensinando canções simples que cantarolava para espantar a tristeza. Mas uma tarde, a menina chegou à mansão e foi impedida de entrar. O senhor Ricardo não pode receber visitas hoje, disse um dos enfermeiros. Ele está muito fraco. Lia insistiu, implorou e até chorou. Por favor, eu prometo ficar quietinha, só quero segurar a mão dele. A governanta sensibilizada interveio. Deixe-a entrar, disse firme. Se alguém pode confortá-lo agora, é ela. Quando Lia entrou no quarto, o ar estava pesado. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Ricardo parecia adormecido, mas quando sentiu a mãozinha dela tocar a sua, abriu os olhos lentamente. Você veio, sussurrou. Claro que vim. Eu disse que não ia deixar o senhor sozinho, lembra? Respondeu ela, limpando as lágrimas. Ele sorriu, fraco. Você é uma luz, Lia. Uma luz que apareceu quando tudo era escuridão. Ela se inclinou e o abraçou com cuidado, apoiando a cabeça no peito dele. O senhor vai melhorar. Eu acredito. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Apenas o som do coração fraco dele batendo, como se tentasse acompanhar o ritmo do amor inocente que ela oferecia. De repente, passos apressados ecoaram no corredor. Vozes conhecidas começaram a se aproximar. Onde está ele? Gritou uma mulher. Disseram que estava morrendo. Eram os filhos de Ricardo. Depois de meses de ausência, haviam decidido aparecer, não por amor, mas por remorso e medo da perda. Quando entraram no quarto, viram o pai deitado, pálido, e uma menina humilde segurando sua mão. Quem é essa criança? Perguntou o mais velho, com arrogância disfarçada de curiosidade. Ricardo, com esforço, respondeu, essa é Lia, a única que veio me ver quando vocês me esqueceram. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os filhos se entreolharam, constrangidos. Nenhum teve coragem de responder. Lia, sentindo a tensão, se levantou. Desculpem, eu só queria ajudar, mas Ricardo segurou a mão dela novamente. Fique, Lia, você faz parte da minha família agora. Aquelas palavras ecoaram no coração dos filhos, como uma sentença e uma lição. A mais nova, Clara, começou a chorar. Pai, me perdoa, disse ela, ajoelhando-se ao lado da cama. A gente foi egoísta. Ricardo a olhou, com lágrimas nos olhos. O perdão é um presente que dou com o coração, respondeu emocionado. Mas espero que vocês aprendam com ela, apontou para Lia, o que realmente significa amar alguém. A menina, tímida, enxugou as lágrimas de Clara e sorriu. Às vezes, a gente só precisa de um abraço para lembrar o que é o amor. Ricardo estendeu os braços e, com a ajuda da filha, abraçou Lia e Clara ao mesmo tempo. A cena era simples, mas carregada de uma força que nenhum dinheiro poderia comprar. Nos dias seguintes, algo mudou na casa Monteiro. Os filhos começaram a visitar o pai diariamente, trouxeram flores, cuidaram dele e até pediram desculpas entre si pelos anos de afastamento. Lia continuava vindo e agora era recebida como uma parte essencial da família.
O médico, surpreso, notou uma melhora inesperada no quadro de Ricardo. É incrível, disse ele. O senhor parece mais forte, como se tivesse encontrado uma nova razão para viver. Ricardo sorriu e olhou para Lia, que brincava com um pequeno gato no canto do quarto. Encontrei, doutor. Ela tem nome, e é o motivo pelo qual eu quero continuar respirando. Certa tarde, o pôr do sol invadiu o quarto com uma luz dourada. Lia estava sentada ao lado da cama, segurando o livro que costumava ler para ele. Lia, disse Ricardo com a voz serena, se um dia eu não estiver mais aqui, quero que saiba que foi você quem me ensinou o verdadeiro sentido da vida. Ela levantou o olhar confusa. E o que é a vida, moço? Ele sorriu. É amar sem esperar nada em troca. É cuidar, mesmo quando o mundo não olha. É dar o que se tem de mais bonito, o coração. Lia ficou em silêncio por um momento e depois respondeu. Então o senhor me ensinou isso também. O riso dos dois se misturou ao som suave da brisa que entrava pela janela. Naquele instante, a dor deu lugar à paz. E a mansão, antes fria e silenciosa, voltou a ter o som mais bonito que podia existir. O da esperança sendo reacesa dentro de corações que por muito tempo haviam esquecido como amar. E naquela noite, ao olhar para o céu iluminado pelas estrelas, Lia fez uma promessa silenciosa. Jamais deixaria que a solidão vencesse alguém que ainda tivesse amor para dar. Os meses seguintes trouxeram um novo brilho à mansão Monteiro. As janelas antes fechadas se abriram para deixar o sol entrar, e o ar pesado de abandono deu lugar ao cheiro fresco das flores que Lia trazia toda semana. A presença da menina tinha transformado tudo. As paredes frias pareciam agora ter cor, e até os funcionários caminhavam com mais leveza pelos corredores. Ricardo Monteiro, embora ainda em recuperação, já conseguia andar pelo jardim apoiado em uma bengala. O médico o chamava de milagre ambulante, mas ele sabia que não havia nada de sobrenatural em sua melhora. Era o poder do amor, o mesmo que ele negligenciou durante anos. Naquela manhã, Lia chegou cedo como sempre. Trazia um pequeno embrulho nas mãos e um sorriso tímido. Trouxe um presente para o senhor, disse ela, sentando-se ao lado do banco onde ele costumava ler. Ricardo arqueou as sobrancelhas divertido. Um presente? E o que eu fiz para merecer isso? Ela riu, balançando a cabeça. O senhor me ensinou a acreditar de novo nas pessoas. Achei que devia agradecer. O milionário abriu o pacote com cuidado. Dentro havia uma flor feita de papel colorido, amassada, mas linda em sua simplicidade. No centro, Lia havia escrito: para o moço que aprendeu a sorrir. Ele sentiu um nó na garganta. Aquele pedacinho de papel valia mais que qualquer joia que já possuíra. É o presente mais bonito que já recebi, disse emocionado. Obrigado, minha menina. Lia sorriu e então olhou ao redor, observando o imenso jardim. Agora o senhor tem flores de verdade, mas essa é para lembrar da primeira que eu trouxe. O vento soprou suavemente, levantando os cabelos dela. O sol iluminava seu rosto com uma luz dourada, e Ricardo, por um instante, pensou em como a vida é irônica. Ele, um homem cercado de riqueza, precisou de uma garotinha pobre para entender o significado da abundância. Os filhos de Ricardo também haviam mudado. A convivência com Lia os fazia enxergar o pai com outros olhos. Clara, a filha mais nova, passava tardes inteiras lendo com ele, e os outros irmãos, antes distantes, agora apareciam quase todos os dias. Aquele reencontro familiar era o resultado da pureza de uma criança que não tinha nada a oferecer, além de amor sincero. Um dia, durante o jantar, Ricardo levantou-se e bateu o garfo na taça, chamando a atenção de todos. Tenho um anúncio a fazer, disse com voz firme. É algo que venho pensando há algum tempo. Os filhos se entreolharam, curiosos.
Lia olhava para ele, sem entender. Hoje quero contar a vocês o que essa menina me ensinou. Continuou. Eu passei metade da vida acreditando que sucesso era ter mais do que os outros, mas quando a doença me tirou a força e a solidão me tirou o sentido, descobri que a verdadeira riqueza é estar cercado por quem ama a gente de verdade. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Ricardo prosseguiu. Por isso decidi criar algo em homenagem a ela. Ele fez sinal para que o mordomo trouxesse uma pasta. Dentro havia documentos e um grande envelope com um logotipo desenhado. A partir de hoje nasce a Fundação Lia da Esperança, dedicada a ajudar crianças pobres e famílias em situação de vulnerabilidade. Lia arregalou os olhos. Fundação. Com o meu nome? Ricardo sorriu assentindo. Sim, Lia. Você deu sentido à minha vida. Agora quero que o mundo sinta o mesmo que eu senti quando você apareceu naquela porta com um buquê de flores murchas. A menina pulou da cadeira e o abraçou com força. Eu não sei o que dizer, murmurou. Só continue sendo quem você é, respondeu ele com ternura. Isso já é o suficiente. Os meses seguintes foram marcados por trabalho e esperança. A fundação ganhou espaço na mídia, inspirando outros empresários a participarem de projetos solidários. Ricardo fazia questão de estar presente em todas as inaugurações, mesmo quando o corpo pedia repouso. Em uma das cerimônias, uma repórter perguntou a ele o que o motivava a seguir com tanto empenho. Ele respondeu, olhando diretamente para as câmeras. Um dia, uma menina pobre me deu algo que o dinheiro jamais compraria. Um motivo para viver. Desde então, tudo o que faço é para honrar o amor que ela me ensinou. Lia assistia à entrevista nos bastidores, sorrindo. Era jovem demais para entender o peso das palavras, mas velha o bastante para reconhecer a gratidão em cada olhar dele. Certa tarde, semanas depois, Ricardo estava sentado no mesmo banco do jardim onde costumava conversar com Lia. O vento soprava suave e ele segurava a flor de papel que ela lhe dera meses antes. Lia chegou correndo, ofegante. Moço, a senhora Cida deixou eu vir ajudar na fundação hoje? Ele riu. Então quer dizer que agora trabalha comigo? Sim, respondeu ela, orgulhosa. Eu posso ajudar a guardar as cartas das crianças e desenhar os logotipos. Ricardo assentiu, emocionado. Sabe, Lia, eu achava que minha vida estava acabando, mas na verdade ela estava começando. Ela o olhou com ternura. Porque o senhor aprendeu a amar, né? Ele riu de leve. Sim, e aprendi com a melhor professora que existe. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, observando o pôr do sol. A luz dourada refletia nos olhos dela, e ele sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Meses depois, Ricardo Monteiro faleceu serenamente, em seu quarto, cercado pelos filhos e por Lia. Na cabeceira da cama havia um envelope endereçado à menina. Dentro, uma carta escrita à mão. Querida Lia, se você está lendo isso, é porque meu tempo aqui terminou. Mas quero que saiba que a minha gratidão será eterna. Você me devolveu a vontade de viver, o amor pelos meus filhos e a fé em Deus. Prometa-me que continuará espalhando a mesma luz que trouxe à minha vida. A Fundação Lia da Esperança agora é sua casa, e em cada criança ajudada haverá um pedacinho do nosso abraço. Com amor, Ricardo Monteiro. Lia chorou em silêncio, segurando a carta contra o peito. Mas entre as lágrimas, um sorriso apareceu. O mesmo sorriso que um dia havia curado o coração de um milionário solitário. Anos depois, a Fundação Lia da Esperança se tornou uma das maiores instituições sociais do país. Lia, já adulta, continuava visitando o antigo jardim da Mansão Monteiro, agora transformada em sede da fundação. Lá, em meio às flores e lembranças,
ela sempre deixava uma nova flor de papel sobre o banco onde ele costumava se sentar. E olhando para o céu, sussurrava: "Eu cumpri a promessa, moço. A esperança continua viva."